Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís Silvestre, sou idealizadora do Herbário, um ateliê botânico aqui em Piracicaba, e gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre como tudo começou, mostrar um pouquinho do meu trabalho, né, e como eu encontrei esse universo de impressão botânica e tingimento natural. Vem comigo para conhecer um pouquinho mais. Bom, pessoal, vou falar então um pouquinho de mim, tá? Para quem não me conhece, eu sou de Tirapina, natural de Tirapina, uma cidade aqui pertinho de Piracicaba, e minha formação é engenheira agrônoma pela Universidade Federal de Viçosa. Também sou mestre em fitotecnia aqui pela Exalc, e foi onde tudo começou, né? E hoje eu sou a idealizadora do herbário e estou aqui trabalhando um pouquinho com as impressões botânicas e tingimento natural. Então, voltando no tempo, né, falando um pouquinho sobre da onde surgiu a ideia do ateliê, de entrar nesse universo de pigmentos naturais, tudo começou em 2017, né, quando eu estava na metade do meu mestrado, eu resolvi que eu precisava, na verdade, né, de um tempo para mim, para eu pensar, colocar as ideias no lugar. Então, eu fui para o Peru, né, fui para Cusco fazer trabalho voluntário. Então, eu trabalhava no hostel, alguns dias da semana, em troca de alimentação e hospedagem, e nos meus dias vagos eu trabalhava numa ONG que chamava Cusimac, para crianças, voltadas para crianças. E fiquei 2 meses, né, no Peru fazendo esse trabalho voluntário, e eu sempre me perguntava, gente, por que que eu escolhi o Peru, sabe? E eu fui no frio e tava assim, muito frio, muito frio. Não dava para sair direito do quarto, do rosto, de tanto frio que tava. Eu falava, nossa, eu podia estar em Cartagena, podia estar nas praias da Colômbia, por que que eu vim escolher o Peru? O que que me trouxe aqui no Peru, né? E nos últimos 15 dias, né, do meu tempo lá no Peru, eu fui visitar um distrito, né, que chamava o Distrito de Chinchero, em Urubamba. E, nessas visitas, né, que a gente fazia nos povoados, esse me chamou mais atenção porque as pessoas ainda continham, né, com elas o hábito de usar essas roupas tradicionais, tinham os hábitos que os incas traziam desde o passado, né? E andando nessas vielas, a gente encontrou alguns meninos e eles me mostraram o ateliê da mãe deles, né? As oficinas que ela dava. E ela mostrou pra gente como lavar a lã, como tingir, né, as lãs com pigmentos naturais, com as plantas, né? E isso me chamou muita atenção. Naquele momento que eu estava olhando essa mulher fazendo tudo aquilo, foi que eu percebi o porquê que eu tinha escolhido o Peru, né, para passar esse tempo para colocar as ideias no lugar. Então, ali foi aonde deu o start sobre esse universo de pigmentos naturais e que eu venho trazendo até hoje. Então, quando eu regressei, né, ao Brasil, foi no meio do ano de 2017, eu comecei a ser monitora da disciplina de Botânica Sistemática do professor Lindolfo. Né? O professor Lindolfo é engenheiro agrônomo aqui da Exalc, professor, e nessa disciplina, especificamente, eu conheci uma artista plástica que estava fazendo aula como ouvinte, a Lilian Françoso, e em algumas conversas ela citou que estava trabalhando com pigmentos naturais de plantas. E aí eu achei muita coincidência, né? Eu ter acabado de voltar do Peru, eu ter acabado de ter, né, esse contato e conhecer alguém que estava trabalhando com isso. E aí a gente ficou amigas, conversávamos muito sobre isso, e aí eu comecei a me aproximar mais sobre esse universo e fazer alguns testes, né? Então, tudo que eu fazia de teste, nada funcionava, nada funcionava. Eu pegava as plantas, colocava lá para cozinhar e nada, não saía nada, nenhuma cor, nenhuma impressão, nada. Então, foi um ano, assim, de muitos testes e falhas. Em 2018, a gente ficou sabendo que teria um curso de uma artista plástica e artesã, né, a Nara Guichon, ela é de Florianópolis, e a gente conseguiu uma vaga, né, nesse curso e pudemos ter a oportunidade de conhecer esse universo de impressão botânica.
E aí eu fui me especializando, fazendo os testes em casa, começaram tudo a dar certo, fui tomando gosto, e em 2019 eu fui para o tingimento natural. Então, eu já estava dominando um pouco mais a impressão botânica e comecei o curso de tingimento natural. Então, o primeiro curso que eu fiz foi na etnobotânica, lá em Itamonte, né, com o Weber e com a Leca, e foi onde eu tive o meu primeiro contato mesmo com as cores. Então, aqui no herbário, né, a gente utiliza das técnicas de impressão botânica em papel e em têxteis, né, em tecido. E também utilizamos o tingimento natural. Então, como que a gente trabalha aqui, né? A gente utiliza os 3 pilares da sustentabilidade. Então, o ambiental, social e econômico. Por quê? No ambiental, a gente utiliza, né, só corantes naturais, então advindos de plantas. As fibras são naturais, então a gente utiliza algodão, viscose, juta, cânhamo. Então, todas essas fibras que são, né, de origem vegetal, e a gente realiza também o descarte adequado dos resíduos. Então, todo o líquido, né, que gera desse resíduo, ele é neutralizado para ser jogado fora, e também a gente utiliza a compostagem de todos os resíduos orgânicos. A parte social, né? Então, é um produto totalmente artesanal que a gente produz, ele é feito à mão, a gente utiliza mão de obra local aqui de Piracicaba e uma mão de obra justa, tá? A gente preza por essa relação com as nossas colaboradoras. E na parte econômica, então, a gente sempre preza por utilizar produtos brasileiros para gerar, né, essa economia local também, e participamos de feiras de economia criativa aqui na região. Expomos nossos produtos também em lojas sustentáveis, a um preço justo e que seja acessível a todo mundo, porque o nosso objetivo é que o nosso produto, né, a moda natural, a moda sustentável, chegue ao maior número de pessoas. Sobre as plantas, né, que a gente utiliza aqui no ateliê, quais são? A gente utiliza as plantas que são chamadas de plantas tintoriais, né, as plantas que soltam pigmentos, que têm cores, né. Utilizamos a folha de goiabeira, né, alguns exemplos aqui, a casuarina, folhas em geral como aroeira, folha de cajueiro. Utilizamos bastante flores também, gérberas, flores de cosmos e algumas plantas medicinais, como por exemplo essa folha avermelhada, né, que é o crajiru, uma planta amazônica, né, que ela é endêmica na Amazônica e do Cerrado. Então ela tem um potencial medicinal muito alto. Os índios utilizam muito em algumas etnias e até chamam de cura-tudo, né? Eles acreditam que essa planta cura tudo. Então, aqui alguns exemplos, né, do que a gente pode criar com essas plantas. Então, esse dourado também é casca de cebola, então a gente preza muito também por utilizar os resíduos, né, que a gente tem em casa, casca de alho, que dá uma coloração azul, a casca de cebola dourado. Então, esse aqui é um pouquinho das plantas que a gente utiliza e como a gente pode utilizar, né, da criatividade para gerar estampas aí botânicas. Então, quais são os processos, né, de uma impressão botânica? Então, tudo começa com a lavagem dos tecidos. Então, a gente lava a fibra, né, para tirar todas as impurezas. Depois, a gente faz o tratamento desses tecidos com mordentes, né? Então, mordentes são substâncias que ligam o pigmento à fibra do tecido. Depois, vamos para as coletas das plantas e o posterior planejamento das estampas nos tecidos. Então, a gente enrola esse tecido né, com as plantas, faz com que enrola bem apertado para que a planta entre em contato com o tecido, né, fique bem preso. Depois, tudo vai para a panela. Então, dependendo do tecido, dependendo da planta, é um tempo diferente aí de cozimento. Depois que a gente tira da panela, a gente vai para a secagem, então a gente deixa alguns dias, né, essas plantas enroladas, né, geralmente é em bambu ou em madeira, a gente deixa esses rolos secando para depois a gente abrir. E na abertura é sempre uma surpresa, é sempre o melhor momento, porque a gente vê o que as plantas trouxeram para a gente, né?
Então, depois que a gente abre e vê o resultado, a gente vai passar. Então, a gente passa todas essas peças para o pigmento fixar bem, né, com o calor, depois vai para a lavagem. Então, tudo é lavado normalmente, né, sempre utilizando um sabão mais natural, um sabão de coco, né, que não agride as fibras e os pigmentos. Depois a gente passa, né, seca de novo, passa e leva para costura. Então, todos esses processos têm duração de 7 dias. Então, para vocês verem como que o nosso produto ele é totalmente artesanal, né? E manual. Então, o legal dessa técnica de impressão botânica e tingimento natural é que ela é um processo de descoberta constante, né? A gente está sempre criando, testando, descobrindo, né? E a gente utiliza a natureza como nosso laboratório. Então, a gente está ali, ó, a natureza está ali, a gente consegue trabalhar em qualquer lugar que a gente for, né? E essa técnica também é muito legal porque a gente consegue colocar a nossa identidade, né, nos nossos processos e aí gerar com a criatividade, gerar peças únicas, totalmente diferentes, né? Então, se duas pessoas fizer o mesmo processo, colocar as mesmas plantas, elas ainda assim vão dar peças totalmente diferentes. Então, a gente tem ao nosso favor a exclusividade das nossas peças. E as plantas, né, como a natureza, ela pode nos proporcionar infinitas possibilidades de criação. Então, é um processo totalmente criativo, né? E a gente tem que também prezar pelos ciclos das plantas, né? Então, às vezes a gente coleta uma planta no outono e uma planta no verão, é, a gente pode criar coisas diferentes com a mesma planta, elas dão efeitos totalmente diferentes, né? Então, são infinitas possibilidades que a gente utiliza e pode criar aqui no nosso ateliê. Então, eu falei um pouquinho sobre, né, quem sou eu, como é o ateliê, como são os processos que a gente utiliza aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aqui o meu contato. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, a gente está super aberto e espero vê-los vocês em breve aí nas nossas oficinas, tá? Muito obrigado pela oportunidade de nos ouvir e até mais, galera. Obrigada.